Vamos lá, então. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Maria Augusta Rufino, mas sou muito conhecida como Guta Rufino e tenho trabalhado com Design Thinking nos últimos 15 anos, trazendo essa visão também para um RH ágil e, principalmente, como que nós conseguimos trazer essa visão para dentro das nossas organizações e ter as pessoas no centro desse processo, né? Então, como que a gente traz isso nessa nossa visão de compreender melhor os nossos processos do dia a dia, daquilo que acontece, de que forma que isso vem ajudar a otimizar essa nossa função e, principalmente, conhecer melhor quem a gente tem dentro de casa, né? Então, eu queria que vocês, assim, para que a gente pudesse ver quem é que já faz parte do programa, quem que já trabalha com Design Thinking, só para a gente tomar uma temperatura aqui, quem que já efetivamente participou de algum workshop, pudesse anotar aqui no chat, eu abrir o microfone para a gente poder conversar e saber desse grupo que nós temos aqui, quem que já sabe, quem que já viu, enfim, só para a gente poder trabalhar nisso. Vocês puderem anotar aqui para mim, ou abrir o microfone e falar, só para a gente saber, ou se nunca ninguém viu nada, nunca ninguém aplicou isso voltado para o RH. Boa tarde, Guta. Cláudia, tudo bem? Oi, Cláudia, tudo bem? Então, eu trabalho na área de RH, né, com consultoria na área de RH. Já vi a ferramenta, dentro do RH, propriamente dito, não. Então, o que eu venho buscar aqui, na verdade, são esses conhecimentos, né, de ferramentas, metodologias. Vai ser bem bacana poder aprender com você. Muito bom, ótimo. A gente vai trazer aqui informações. Já trabalhei muito com RH, voltado para o Design Thinking, né? Como que a gente traz isso? Eu já vi isso em várias questões e a gente pode trazer aqui situações muito práticas que podem ajudar vocês, né? Eu estou vendo aqui que a Hudson falou que comprou o livro. Que legal, Hudson, esse livro. Se vocês quiserem, eu fiz com outros 3. Esse aqui é o livro, A Jornada Ágil, né? Ele realmente é um livro texto, né? Um livro básico que realmente ensina a fazer. A gente teve uma grande preocupação quando elaborou esse livro, e ele fala de todas as metodologias, exatamente o que é, quando aplicar, como aplicar. Todos os mapas estão aqui dentro, então todos os mapas que eu falar, está também no site da DVS, é só clicar ali no QR Code e baixar, né? Então, o livro é A Jornada Ágil. Como é que é? Eu nunca sei o subtítulo. Um caminho para a inovação. Um caminho para a inovação. A inovação. Pegou aqui invasão. Caminho para a inovação. A editora é a DVS. Então, no próprio site da DVS também tem informações, assim, e a gente traz. Então, tudo que falar aqui para vocês está contemplado ali de uma forma mais exaustiva até, trazendo dicas de como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, o que nós vamos conversar aqui é trazer essa visão do design que extrapola a questão do design gráfico, que extrapola a visão do produto, né? Hoje a gente tudo é design, tem até design de sobrancelha, mas o design em inglês ele significa muito mais um processo do que a forma como a gente está acostumado quando traz isso para dentro do nosso português, né? Então, é muito mais a forma que a gente traz, o processo em si, né? Então, quando eu falo do design thinking, é como que eu trago esse pensamento de um designer para dentro da organização, onde traz prioritariamente as pessoas para o centro. Eu tenho falado muito de que a inovação é feita por pessoas, né? A inovação é feita de gente. Nós falamos de muitas tecnologias, mas esquecemos que somos nós que conduzimos os processos.
por maior que seja uma automação na área do RH, por maior que seja uma robotização de processos ou de automação de processos, a gente sempre vai ter pessoas no centro desses processos. E o Design Thinking, ele traz essa visão, que a gente já vem trabalhando isso há muitos anos, onde eu começo a estudar um problema intencional, né? Eu escutava ali o palestrante anterior falando da matriz CSD, de como que eu trago as dúvidas, os processos, enfim, nós trabalhamos assim, toda visão de um problema, toda visão que eu trago de um problema é uma grande potencialidade para a inovação. Então, como que eu vejo essa questão de poder mostrar e dizer, aqui eu tenho um problema, ao invés de reclamar, a gente vai trazer como que eu posso prover inovação a partir disso. Quando a gente entra num outro hemisfério, que é o design de serviço, nós ali, então, aprofundamos ainda mais essa visão, colocando que cada ponto de atrito, cada ponto de conflito é um grande potencial para a inovação. Então, nós nos tornamos apaixonados por problemas. Não é? A gente passa a explorar o problema não como algo negativo, mas como algo que amplia a nossa visão e a potencialidade de nós trazermos outras vertentes e outras informações. Né? Então, eu vou compartilhar aqui umas informações só como um roteiro mesmo para a nossa conversa. Né? Me foi dito que a gente tem 45 minutos para esse nosso bate-papo aqui, então é um tempo extremamente curto também, que a gente vai explorar e vai trazer as informações, e para que também fique mais dinâmico, eu gostaria muito assim de que vocês ficassem abertos a fazer pergunta, a trazer os questionamentos de vocês, porque quando vocês trazem as perguntas, nós trazemos a possibilidade de endereçar a questão ao caso de vocês, e aí a gente já ganha 2 em 1, né? Porque daí eu já estou resolvendo um problema também da minha empresa, do meu dia a dia, de como que eu vou aplicar essa questão. Né? Então, quando nós trabalhamos essa visão das organizações ágeis, e a gente está aqui falando de um RH ágil, eu tenho basicamente 5 grandes pilares. Né? Então, o primeiro ponto aqui que eu trago é uma cultura organizacional. Nós precisamos mudar a cultura organizacional para que também ela se torne ágil. Eu não posso ter um RH ágil se toda a empresa ainda está num processo de comando e controle. Não vai funcionar. Efetivamente, vai ter um choque muito grande, e vocês, enquanto RHs, vão ser convidados a ficarem quietos. Essa que é a verdade. A gente é convidado a não incomodar os demais, que está tudo muito bem. O ponto seguinte é o design thinking, então eu trago essa visão do design thinking, de trazer o problema para o centro, de resolver problemas específicos das pessoas, então é o segundo pilar. O terceiro é a visão da Lean Startup, porque quando a gente começa a resolver problemas, tem uma potencialidade muito grande de eu olhar para a inovação aberta, ver o que existe no mercado para fazer parcerias. Então, existe hoje muitos softwares, né? Existem muitos apps, muitas soluções hoje a partir de startups que podem ajudar vocês. Né? Então, eu sempre aconselho muito a acompanhar os relatórios da Distrito, por exemplo. Né? A Distrito é uma aceleradora que nós temos aqui em São Paulo e que ela faz todo ano um mapeamento daquilo que a gente chama das HR Techs. São as empresas de base tecnológicas voltadas para soluções em recursos humanos. Né? Então, é bem interessante vocês se cadastrarem no site deles. Eu vou escrever aqui no chat para vocês, né? A Distrito ou a ACE também faz levantamentos naquilo que a gente chama de HR Techs. E ali, nessas nuvens, é um mapa muito geral, tem todos os aspectos, desde o onboarding, de avaliação, de OKR, de monitoramento de recrutamento e seleção, então, análise de currículo. Hoje nós temos realmente mais de 500 HR Techs no Brasil, e que isso, a partir da visão da Lean Startup, pode ajudar o processo de vocês, no sentido de que eu não preciso desenvolver internamente, eu posso fazer uma contratação. Né? O ponto seguinte é a visão do Scrum. Então, como que eu trago a visão ágil de gestão de projetos? Isso também pode ajudar bastante a formação dos squads, a trabalhar por metas e trazer
essa visão da agilidade na gestão de projetos. E, por fim, os OKRs, que também isso é uma grande novidade, vamos dizer assim, né, no sentido de que eu passo e vejo que talvez o OKR seja uma das metodologias ágeis que mais tem impactado, não sei se vocês vão ter isso aqui nesse encontro, mas que mais tem impactado a nossa área de recursos humanos. Primeiro, por quê? Porque nós temos muitas empresas que fazem avaliação de desempenho ainda uma vez por ano, e isso, na medida da agilidade que nós estamos, torna-se cada vez mais insensível. É desumano quase fazer uma avaliação anual. Então, quando eu trabalho com OKR, que são objetivos e resultados-chave, eu tenho que fazer uma avaliação as metas são por 3 meses, e as avaliações acontecem trimestralmente, enquanto pontos a se seguir, mas nós temos aquilo que eles chamam de reuniões de check-in, que eu acho fantástica, que toda semana tem um alinhamento com a liderança. Gente, não dá para a gente fazer um assunto, levar o ano inteiro. Eu não sei o que eu fiz em junho do ano passado, a menos que eu abra a minha agenda do Google para ver o que é que eu fiz. Impossível de lembrar. Agora, vocês imaginem como que é fazer uma avaliação uma vez por ano. O que acontece? Né? Por que isso é totalmente improdutivo hoje? Porque o nosso cérebro ele vai acumulando informações. Né? Então, o que eu lembro? Eu lembro o que eu fiz recente. Se eu perguntar para vocês qual é a melhor série no Netflix, vocês vão lembrar da última que tiveram. Se eu perguntar qual é o melhor livro, vocês vão lembrar aquele que está em cima da mesa de vocês. Necessariamente não precisa ter sido estudado ainda. Né? Se eu perguntar o melhor filme, melhor viagem, é aquela última que a gente fez. Então, nesse processo, as informações vão ficando sempre do último mês, né? do último contato, da última informação, e isso vai sempre prejudicando todo o andamento do ano anterior. Então, nessa visão de empresa ágil, o RH faz parte desse contexto, e nós temos que estar alinhado com o todo. Não dá para que eu tenha... Não existe um RH ágil numa empresa lenta. Não existe RH... Bom, vocês já escutaram o Piazza hoje de manhã, com certeza ele já disse que o RH morreu, né? Então a gente também não tem nem mais usado essa palavra. Humano não é recurso, né? Então eu tenho que trazer pessoas para o centro, eu tenho que trazer sentimento, eu tenho que trazer emoção, e é isso que a gente traz muito dentro do Design Thinking. Então, nesse processo ainda do ágil, o Design Thinking ele vai me trazer uma proposta de inovação em serviços, então eu vou pensar para o futuro, trazer soluções das quais eu ainda não tenho hoje, então ele vai explorar problemas, enxergar oportunidade de eu criar valor. Essa visão do Lean, que é o Scrum, que é o enxuto, que é eliminar desperdício, que é rever processos, automação dos processos, vai me fazer sobreviver ao presente, então me traz essa inovação em processos, então como que eu vou eliminar desperdícios, reduzir custos e otimizar para agregar valor, né? E, por fim, se eu quero trazer essa inovação para frente, né? Como que eu vou trazer essa inovação na gestão, eu vou liderar para a transformação, eu vou trazer os métodos ágeis, então, ali como OKR, como Scrum, para que eu possa fazer um planejamento e entregar valor. Então, nós estamos hoje passando por uma grande transformação conceitual na área de pessoas, que das quais o primeiro grande movimento é trocar esse nome. Né? Não cabe mais esse nome, gente, não cabe mais. Então, mas a gente fica num hábito, numa visão coloquial que tudo é RH, e a gente continua repetindo uma coisa de que nós realmente mudamos o processo. Né? Nós temos hoje uma outra visão, e é o que a gente tem trazido quando ainda se fala de um RH ágil, mas que nós queremos mesmo que seria a gestão de pessoas de forma ágil. Né? Teríamos que mudar todo esse conceito aí. Nessa jornada de uma evolução de um RH clássico para uma versão 4.0, nós temos algumas mudanças aí nessa questão. Né? A primeira característica que a gente traz e que nós vamos observar é desse RH 2.0, mais ágil e flexível. Né? Então, eu vou trazer melhorias de processo, revisão da cultura organizacional, aprimoramentos de políticas e controle, uma comunicação mais efetiva e frequente e modelos de gestão de pessoas voltados para negócios. Então, esse é um ponto que a gente observa. Quando eu já trago um RH
deixa eu só botar aqui essa minha ponteirinha. Quando eu já trago um RH 3.0, ele é mais parceiro e estratégico. Então, eu já começo a trabalhar com competências, conhecimentos e habilidades, né? Trilhas de desenvolvimento e mentoria. Já começamos a trabalhar aqui com mentorias reversas, né? Cruzamento de mentorias, etc. E já trazemos um plano de sucessão e engajamento e passamos a trabalhar com a experimentação da inovação aberta. O que significa isso? A inovação aberta é exatamente eu entender que eu não tenho tudo dentro de casa e mapear essas startups que hoje trazem soluções assertivas para o nosso negócio e buscar parceria com elas, né? Então, eu tenho essa possibilidade de poder ter, nessa grande confluência de startups hoje, muitas soluções, e eu recomendo realmente que vocês passem a fazer pesquisas sobre isso, porque vocês vão se surpreender com as oportunidades que nós temos aí no mercado. E o RH 4.0 transformacional já vai ser esse RH da digitalização da jornada do colaborador, mapear essa jornada do colaborador, entender quais são os pontos de conflito, quais são as barreiras que ele enfrenta, quais são as dificuldades no nosso coloquial, no nosso dia a dia, né, sem grandes problemas nisso. Parcerias daí estabelecidas com as startups, a digitalização total do processo, e entrando aqui já em People Analytics e trazendo quem é que é hub, quem é que faz essas informações para poder ajudar. Então, essa é a grande evolução que as metodologias ágeis têm ajudado a fazer essa troca, né, de área de pessoas, para poder trazer uma amplitude maior nessa nossa observação e nessa nossa visão. Então, dentro desse processo do RH, né, qual é o nosso ponto de partida? Quem são os clientes de recursos humanos? Quem são os usuários dos serviços? Né? Quem que utiliza dos nossos serviços? Quais são as suas principais questões no presente? E como melhorar. Então, novamente, pessoal, se eu quero trabalhar com Design Thinking, a gente já vai entrar nesse conceito, eu preciso ter um grande mapeamento de problema, de recebimento de feedback, de entender aquilo que está acontecendo, para que eu possa trazer soluções assertivas naquilo que as pessoas ainda nem pediram. Esse que é o grande objetivo. Como que eu me antecipo a questões das quais ainda não acontecem no nosso dia a dia, né? Como que eu trago essa visão para poder falar, né? Então, para que a gente vai atingir isso, né? Então, primeiro, fornecer conhecimento em relação ao desenvolvimento organizacional, fornecer orientação e estratégia política dos colaboradores, fornecer serviço de experiência em processos de recrutamento, assegurar a atualização adequada de um sistema de informação de pessoas, a gestão adequada de salários, e assim sucessivamente. Eu vou trazendo, pelo fato de eu estar observando essa área, eu vou entregando valor naquilo que é representativo para dentro da organização. Então, na visão das pessoas que compõem esse quadro, o que é relevante para que a gente possa ver, sentir e fazer. Então, essa é a grande visão que a gente tem trazido. Então, nós precisamos identificar o que está faltando e que eu posso entregar. Então, explorar essas alternativas e possibilidades vai nos trazer maior assertividade, maior presença e possibilidade, principalmente da inovação nesse segmento. Né? Como que eu trago isso daí? Então, nesse contexto, né, o Design Thinking é um processo ágil e colaborativo para inovar, muito apropriado, da qual vocês podem fazer uso e poder trazer essa condição de apresentar sempre a inovação nesse nosso contexto. Né? O que é que vem a ser isso, então? Primeiro ponto do Design Thinking são as pessoas. Né? Nós trazemos as pessoas para o centro, que devem ser consideradas em todos os seus aspectos, físico, emocional, cultural, psicológico. Nós fazemos para as pessoas. Eu sempre gosto de dizer, pessoal, que não existe qualquer empresa sem pessoas. Não existe. Não existe uma Coca-Cola, não existe um McDonald's, não existe a marca que vocês quiserem, não existe Gol, não existe Azul, se eu tirar as pessoas do contexto. Então, somos nós que criamos essa organização e que, a partir de determinados princípios, criamos essa cultura organizacional e que vai balizar todo o nosso trabalho.
Então, por que eu tenho que considerar as pessoas na sua essência? Porque as pessoas nem sempre pensam o que falam, falam o que querem, querem o que fazem ou fazem o que se espera. Nós temos uma série de questões, nós não trazemos a sinceridade explícita, nós não nos demonstramos na nossa verdadeira realidade, né? Nós somos educados a trabalhar transmutados, no sentido de que vamos contornar aqui para dizer que está tudo bem, mas às vezes está tudo péssimo, e eu tenho que ficar dizendo que está tudo bem. E é nessa realidade intrínseca e não revelada que o design thinking aparece. É uma técnica para desvendar essas questões e, a partir da metodologia, poder chegar a conclusões que até então não ficavam explícitas. Como que eu trago essa questão? Principalmente a partir de entrevistas etnográficas, onde nós vamos observar as pessoas no seu dia a dia, na sua realidade, no seu ambiente de trabalho, e tirar aí conclusões que a gente possa estabelecer para poder melhorar. Então, essa é a grande sutileza, e por isso que ele é tão efetivo, por isso que ele nos ajuda tanto assim, nesse processo. Então, primeiro, ele é uma abordagem prática para a solução de problemas através desse olhar humano, oferecendo espaço para as ideias emergirem sem pré-julgamento. Nós criamos uma condição e uma ambiência necessária para que as pessoas possam se manifestar, possam trazer as suas opiniões, os seus questionamentos, as suas sugestões, sem ficar endereçado, porque muitas vezes, quando tem um endereçamento, caixinha de sugestão, por exemplo, uma caixinha de sugestão, eu sou terminantemente contra caixinhas de sugestão. Vamos criar aqui uma possibilidade de identificar qual é o problema, estudar o problema para, então, trazer a sugestão. E sempre um time. Não é uma andorinha só não faz verão em Design Thinking. Eu tenho que ter pelo menos um grupo de 7 pessoas dispostas a trabalhar em todo o processo. Então, ele é um processo criativo que estimula a colaboração e a experimentação para reduzir os riscos. Então, a gente traz o processo, primeiro, ele é colaborativo, não tem liderança, está muito mais por um padrão de um squad do que de uma equipe de trabalho. Não tem ninguém que controle, não tem ninguém que monitore, ele acontece pela responsabilidade das pessoas que se dispõem a fazer a sequência de atividades requeridas. E, com isso, como eu vou trazer teste, experimentação, eu tenho probabilidade de fazer correções de rumo sem chegar ainda à solução final. Então, esse também é um ponto bem interessante. Integra 3 partes, a praticabilidade, nós temos que trazer o que é funcionalmente possível no futuro próximo, não adianta eu trazer soluções das quais eu não tenho a tecnologia ainda. Meu sonho é passar férias em Marte. Não dá, ainda não existe, não tem como chegar lá ainda. Não tem sobrevivência lá. Ou trazer soluções ou que já estejam defasadas ou que ainda a gente não tem suporte interno. Então, isso é bem importante. O segundo ponto é a viabilidade. Essas soluções têm que fazer parte de um modelo que seja sustentável. Alguém tem que pagar, tem que ter orçamento dentro da empresa para poder implantar essas ideias que surgirão. E, por fim, a desejabilidade, ela tem que fazer sentido para as pessoas. Então, é algo voltado para resolver o problema de pessoas. Muito legal isso. Assim, Eu não estou trabalhando pelo processo, eu não estou trabalhando em um projeto que eu não sei para quem que é, eu não estou trabalhando numa solução que a diretoria pediu. Isso acontece muito, pessoal. Eu trabalho muito dentro das empresas, a gente entra dentro da empresa, vai lá. Primeiro tem toda uma reunião de debriefing para a gente alinhar os problemas, escrever o problema corretamente, identificar se aquilo realmente é um problema, se não está sendo estudado, se alguém já pensou em alguma solução, e aí realmente trabalhar um problema complexo, naquilo que a gente não tem noção de como vai resolver, e aí então se começa a aplicar toda essa questão. Então, incentiva a experimentação, que significa que vai ter falhas, então a gente passa a dizer que trabalhamos com organizações que são voltadas ao erro, no sentido de que tem a possibilidade de eu fazer prototipagem, que tem espaços para eu fazer testes, que tem espaços para eu poder fazer um teste piloto antes de eu implantar em definitivo. Então,
É muito importante essa profusão de ideias, né? Criando aquilo que a gente chama espaço, problema, solução. Né? Quando eu trago esse espaço para poder testar, eu tenho a chance de poder ter alguma solução nisso daí. E aí, nesse caso, como eu estou trazendo teste, quanto mais ideias eu tiver, melhor. Né? Porque o que é que acontece? Quando eu tenho um único projeto, quando eu tenho uma única ideia, eu tenho somente uma visão, eu me apaixono por aquela solução, né? Trago ali essa visão e não vou adiante. Né? Pô, a coisa não deu certo, que pena, vou sofrer porque aquilo ali não funcionou. Quando eu tenho 3, 4, 5, 6 ideias, se uma não funciona, eu pego a outra e vou trazendo para frente. Né? Então, essa é a grande possibilidade que a gente tem. Né? Então, não existe uma única forma de promover inovação, mas uma atitude para essa inovação, auxiliada por muitas ferramentas. Então, quando a gente começa, a nossa cabeça está uma barafunda, assim, né? Realmente é um pensar diferente, é uma mudança de mindset. Por quê? Porque nós fomos acostumados a escutar a seguinte frase: não me venha com problema, venha com a solução. E quando a gente passa a trazer a visão do design, né, de trazer para o centro, eu vou explorar o problema. Eu vou trazer sofrência nesse problema. Eu diria para vocês que, de todo o processo do design thinking, 60% é estudar o problema e identificar quem tem o problema. A solução ela vem rapidamente depois. Então, digamos que, se a gente tivesse 25 para cada etapa, 50% é estudar o problema e identificar quem é a persona. Então, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Então, realmente, no começo, a gente tem uma grande incerteza, isso não vai funcionar. Eu estou fazendo um trabalho muito grande numa fábrica de tintas agora, muito grande. Nós estamos trabalhando com 11 equipes, cada equipe tem 10 pessoas, então são 120 pessoas analisando problemas reais deles. E nós estamos já há 15 dias só trabalhando a definição do problema, só reescrevendo os problemas, porque, às vezes, a forma como a diretoria pede uma solução já traz a solução embutida. A própria forma de escrever. Então, assim, digamos que eu tenho um problema de... Sei lá, vamos chutar aqui um problema na área do RH. Eu tenho um problema de avaliação de desempenho, vamos supor, tá? Quando já pede uma solução, já vem assim, como resolver a questão de recrutamento e seleção. Já ponho um como na frente. Cada vez que eu ponho o como na frente, eu não estou estudando o problema, eu já estou trazendo a solução. Então, isso é muito interessante, pessoal, porque, se vocês forem se observar, vocês vão ver quanto que a gente não estuda o problema. E aí, o que acontece? Tem certo e não tem errado aqui, tá? Não tem mesmo. Mas, quando eu não faço um estudo profundo do problema, eu vou copiar alguma coisa que já existe. Eu não vou trazer inovação. Por que a gente tem que aprimorar o estudo do problema? Porque aqui reside uma grande possibilidade de eu trazer um case inovador. Então, se a gente quer ir para a BRH, se candidatar a um case, qualquer coisa que seja, pensem, explorem o problema e não fiquem copiando a solução dos outros, porque daí vocês vão ser genuínos e realmente isso dá premiação. Isso realmente dá premiação. Então, como que eu aprimoro isso para trazer novas soluções? Então, ele trabalha com 3 pilares da colaboração, então, é colocar pessoas trabalhando juntas para compreender vários pontos de vista e criar uma solução de real impacto na vida das pessoas. E aqui é tão interessante, sabe, que normalmente a gente forma grupos aí de 6 a 7 pessoas, não menos do que isso. E o time que começa é o time que termina. Outra dica fundamental, pessoal: se a gente começa mudando a equipe, não vai dar certo. Às vezes tem empresas que me chamam para resolver problema que ficou lá na frente. Daí, quando eu vou ver qual é o problema, é que não existia um grupo fixo para trabalhar aquela situação. Cada semana mudava o grupo, cada semana eu volto ao ponto zero. Então, isso também é uma dica bem importante. Trazer a colaboração, é preferível começar com 8, porque, se vai caindo alguém pelo caminho, pelo menos a gente chega em 5 até o final, do núcleo base. O segundo pilar é a experimentação. Então, nós nunca temos uma ideia concreta no início, nós trazemos o teste, a hipótese, para poder reduzir riscos, tempo e dinheiro. Já fui muito questionada: qual é a garantia que tu me dá? Eu não dou garantia nenhuma, não sei se vai funcionar. Eu fiz um trabalho dentro de uma fábrica no interior de São Paulo, que
Eles tinham o protótipo, é um caso real mesmo, né? Eles queriam criar um atendimento ao cliente especial, e o nosso protótipo era fazer um grande centro de inovação, um lab, né? Um grande centro de inovação, onde eles trariam os clientes para esse espaço, para a gente poder fazer testes e tudo mais. E a gente sabe o que fez? Um PowerPoint. Esse foi o nosso protótipo. Fizemos um PowerPoint, o espaço em 3D, todo bacana, bonito, colorido, etc. e tal, e eles foram conversar com os clientes para ver o que eles achavam da ideia, né? E quando nós fomos para campo validar a solução, todos falaram que não iriam com uma equipe de 25 pessoas para o interior de São Paulo fazer teste. Não iriam. Então, vejam bem, o que é que nós gastamos? Sabe qual era o valor do orçamento? R$ 500.000 para fazer a sala. Imagina que não tivesse feito o protótipo, não tivesse feito a experimentação, o que é que custaria isso daí, né? E aí o que é que se voltou? Reformulamos o protótipo, criamos um projeto itinerante, então a gente vai hoje para as empresas e usamos as salas das empresas, né? E o custo foi infinitamente menor, com uma satisfação maior dos clientes. Protótipo, experimentação. Então, isso é muito importante. Aquilo que eu vou criar, nunca implantar diretamente, mas trazer o teste antes. E a empatia, né, que é se colocar no lugar do outro para que a gente possa chegar a soluções profundamente comprometidas com a situação atual. Então, como que eu me coloco, como que eu me vejo nesse processo, né? Então, em resumo, o design thinking ele é centrado no ser humano, ele é colaborativo, né? Nós não temos liderança, trabalha-se no formato de squads, cada um assume aquilo que quer fazer, não tem ninguém dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. É espontâneo o processo, é muito bonito. Ele é otimista, eu sempre digo que quando a gente começa a rir, se divertir e a brincar com as soluções, o processo está ganhando forma, e ele é experimental. Eu tenho que trazer a prototipagem, eu tenho que trazer o teste. Então, é o que a gente tem visto. Deixa eu dar uma interrompida aqui, está tudo bem, pessoal? Só para a gente ver, dar uma confirmada, se vocês estão, se tem alguma pergunta, se faz sentido. Seguimos? Interrompam, tragam para a realidade de vocês, façam perguntas, porque vocês vão ter mais assertividade também depois de uma implantação, naquilo que a gente está vendo, né? Então, quanto mais a gente puder dialogar, trazer experiências, a gente também enriquece aqui o nosso conteúdo, tá? Então, fiquem Guta, eu super... tenho uma pergunta. Diga lá. Essa ferramenta, eu posso, quando você falou lá atrás, né, de pesquisar o problema, de realmente se aprofundar dentro do problema, quando a gente chega numa consultoria, né, na área de gestão de pessoas, dentro de uma empresa, né, a primeira coisa é a reunião, né, realmente, o gestor, o dono dessa empresa, ele traz a problemática da empresa, que ele acha que é, e aí, muitas vezes, a gente entra com diagnóstico, né, a gente entra com diagnóstico. E eu criei uma metodologia minha própria, né? De Legal. perguntas, e depois eu faço a minha amarração com 5 pontos. A partir desse diagnóstico, quando eu faço o meu recorte do desmembramento dessa ferramenta que eu realizei, eu já posso utilizar o Design Team? Eu já diria que o próprio diagnóstico já é parte do processo. Eu já vou abrir aqui as etapas e tu vai ver como isso faz sentido. O diagnóstico é um pedaço da primeira etapa. Eu já vou mostrar aqui o duplo diamante, vocês vão ver como que se encaixa. O que é que traz de diferente num diagnóstico convencional de uma consultoria e o design thinking? É que nós não ficamos somente com a diretoria. Nós precisamos aí identificar quem que tem o problema dentro da instituição e fazer muitas entrevistas. Entrevistar aí entre 30 pessoas, conforme o tamanho da empresa. Às vezes ela é muito pequenininha, né? Mas 25 a 30 pessoas com perguntas abertas, eu já vou mostrar isso para vocês. Então, quando a gente fica só na diretoria, tem um viés muito grande, né? Muito grande. Muito grande. E aí eu preciso ir para a rua para poder conversar dentro da empresa quem tem o problema, como que ele passa, quais são as dores que ele tem. Então, isso é que eu diria que é o grande, que eu faria uma substituição. Entende? O diagnóstico é só um pedacinho. A gente tem que ir para campo para poder identificar o problema real que está acontecendo. E isso nem sempre é dito.
isso é muito mascarado, né? Principalmente quando a gente está na diretoria, às vezes está tudo bem, a gente vai para o campo, não é bem isso, né? Não é bem assim, né? Tem há controvérsias, e aí tem toda uma técnica que a gente pergunta para conseguir tirar, de novo, porque as pessoas nem sempre pensam o que falam, falam o que querem, querem o que fazem ou fazem o que se espera. Está tudo bem? Não, está tudo bem nada, a pessoa está passando uma situação terrível na área, não está feliz, mas eu não posso revelar, porque eu não posso perder o emprego, eu dependo disso aqui para pagar minhas contas, então eu vou dizer que está tudo bem, né? Então, tem técnicas hoje que a gente faz para pedir uma coisa com foco na outra, sabe? Então, a gente vai aprendendo a desenvolver uma entrevista que não é direta, que não é perguntar se a pessoa está bem, se está feliz, o que é que ela faz naquilo ali, mas é perguntar qual é teu sentimento em relação a isso, como que você resolveria tal situação, e aí nós passamos a ter uma capacidade de analogia muito grande, sabe, Cláudia? E a gente passa a exercitar essa possibilidade dessas perguntas que são geniais, assim, sabe? Olha, é tão incrível Isso que que... você... É, Desculpa, pode falar. não, é tão incrível porque a gente vai vendo como que você pode fazer pergunta dando a volta à quadra para chegar no ponto que tu quer, entendeu? É muito legal, é muito Mas é bacana. bem isso que você está falando. No momento que a gente senta para falar com um colaborador ou com uma equipe, onde a gente vai Uhum. fazer essa amostragem, a gente verifica que eles abrem a caixinha preta para nós, né? Enquanto Abre, consultora, né? Eles abrem. abre. E com base nisso, é que eu estou te falando, né? Às vezes você pergunta, se você fosse o gestor, como que você agiria em tal situação? O que que você mudaria? Ele traz um monte de mudança. E lá atrás ele disse que, de repente, está tudo perfeito no setor dele, na área dele, com ele, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você está A, trazendo. a diferença é que, nesse processo de identificar o problema, em nenhum momento eu pergunto o que é que ele faria. Essa é a Ah, diferença do design thinking. Não tá, me tá. interessa o que é que ele vai fazer, porque aí eu estou Uhum. copiando. Essa é a Sim, sacada do design thinking. Eu quero aprofundar o problema, sabe? perfeito, perfeito. E nada, nunca, nenhum momento, como que você resolveria isso? Como que você faria? Não é competência dele dizer isso. É nosso Entendi. papel enquanto consultores, né? E aí, como gestor do RH, identificar o problema. E o primeiro momento do design thinking, ele é específico e intencional para poder entender o problema. Então, a gente vai, faz desk research, vai para a internet, vai consultar outras empresas, às vezes, né? Às vezes, por analogia, eu vou em outros segmentos. Se tem um problema específico numa área, eu vou em outra área, né? Para poder ampliar o entendimento do problema. Eu diria assim que, como consultora, para mim foi a maior mudança que eu observei, é de não querer, a gente já tem uma ânsia natural de já buscar a solução. A gente já entra na empresa, eu já sei o que eu vou fazer. E às vezes a gente vem com um monte de perguntas, mas eu já sei o que é que eu vou fazer. Não, eu tenho que me desvincular desse que eu já sei o que é que eu vou fazer. Essa que é a grande sacada. E na área de pessoas tem um campo gigante para ser feito. Nós temos muitas pessoas insatisfeitas hoje dentro das organizações. Nós temos empresas hoje que têm 25% do seu contingente de licença médica, com atestado. Eu fiz um trabalho no SESI Santa Catarina, que o maior problema da indústria de Santa Catarina era a indústria do atestado. Olha que problema gigante para a gente trabalhar. Aí sabe o que a indústria lá me falou? Já está provisionado no balanço. Já está provisionado no balanço, não é mais problema meu. Está provisionado no... Hello, cara pálida. Você tem de 100 funcionários, 25 estão de licença e está tudo bem? Então, é nesse nível de problemática que a gente passa a entender dentro do RH o que nós temos hoje que a gente está aprovisionando no balanço. E não vê o nível de burnout, não vê o nível de suicídio, não vê o nível de estresse profundo, de doença.
que é problemas humanos, né? Então, só estou te trazendo assim um contingente, Cláudia, de tudo que pode surgir e que a gente possa ter coragem de falar, entendeu? Por quê? Porque também eu não vou fazer um time só de uma consultoria externa. O consultor externo, ele é um facilitador. Eu tenho que trazer as pessoas do grupo. Eu tenho que fazer esse meu squad com representantes de dentro da empresa. Empoderamento desse time, entendeu? Porque o que acontece? A gente entra numa empresa, faz um trabalho gigante, não empoderou a equipe interna, vai embora e não muda a mentalidade. Então, antes de tudo, o nosso processo é uma mudança do mindset. É uma mudança genuína de pensar diferente e empoderar aquela organização, a partir das suas pessoas, para que eles continuem fazendo a mudança, para que eles briguem lá com a diretoria, para que eles se revoltem, aprendam a chutar o pau da barraca, botar o pé na jaca, jogar o chinelo no chefe, entendeu? Destituir aquele chefe tóxico, né? Então, a gente começa a ver agora falar, nós temos que ter liderança humanizada. Oi? Que liderança humanizada é essa, gente? O que nós tínhamos antes? Veterinário na empresa? O que eu tinha antes? Cuidava de cavalo? Todo mundo dando coice? O que eu tinha antes para chamar agora de liderança humanizada? Então, nós temos algumas... Eu adoro português, pessoal. Minha língua portuguesa. Eu me paro para escutar o que a gente repete sem refletir. Então, o design thinking, ele é voltado para as pessoas. Ele quer resolver o problema de pessoas. Não é aumentar o faturamento, não é aumentar o lucro, não é... nada. Eu quero saber qual é o problema que as pessoas têm. Então, eu sou apaixonada pelo problema de pessoas. Não sou terapeuta, não sou psicóloga, nada disso. Eu também não, sou administradora, sou administradora. Mas é tão lindo o resultado que a gente vê dentro das empresas. É porque elas que fazem a diferença, né, Guta? Elas as pessoas, isso que a gente está Cláudia. falando aqui, colocar as pessoas no centro, mas elas sempre foram o centro. Sempre, né? Sempre exato. foram. Isso aqui que a gente está falando, a gente tem que provar para um líder, para um gestor, para um dono de uma empresa, que a pessoa é o centro. Isso deixa a gente triste, dói o coração, né? Porque eu fico abusada. Dói o coração porque é pelas pessoas, né, que estão ali, sim, né? Mas por isso que hoje, quando o pessoal me pergunta, assim, eu disse, eu quero ajudar as pessoas a dar esse poder para as pessoas. Então, eu gosto muito do livro da Carol Dweck, que fala do mindset de crescimento, mindset. É muito importante ler o livro, tá, gente? Todo mundo repete, mas ninguém lê o livro. A Carol Dweck fez uma entrevista com 2.000 pessoas para chegar na conclusão do mindset fixo e o mindset de crescimento. E ela traz, né, eu nem trouxe aqui nessa fala de hoje, mas eu vou dizer para vocês assim, o que eu acho que é bacana isso, é ajudar a design thinking só acontece com mindset de crescimento. Ele não vai no mindset fixo. Então, assim, se eu chego dentro vou fazer o briefing já com o líder, dono da empresa, né? Em Santa Catarina, a gente tem muitas empresas familiares e pequenas. Conforme for a posição, eu já nem continuo, gente. Eu digo, não vou. Para quê? Eu estou perdendo tempo de ficar brigando por uma proposta que eu sei que não vai acontecer nada, vai me frustrar enquanto profissional e não vai mudar. Para mim, o primeiro pré-requisito é esse. Porque, entendendo também, Cláudia, que enquanto consultores, se a gente empaca numa proposta que não vai para frente, nós estamos perdendo tempo com aquele outro que queria. Isso, exatamente. E aí a gente deixa de promover a mudança efetiva nas instituições, entendeu? Exatamente. Que é trazer essa abertura, que é trazer a visão do squad, de que nós somos autônomos, que nós temos personalidades, que nós somos diferentes, e que essa divergência que é o bacana, porque eu preciso trazer essa divergência para criar ideias inovadoras. Exato. O pior workshop que eu já fiz de Design Thinking foi no momento que eu tinha 25 designers na sala. Nós tínhamos que criar um evento novo para o Brasil, era a Associação Brasileira de Design. Sabe o que aconteceu? As 5 equipes tiveram a mesma ideia. Agora, tu mistura, e aí eu já tive empresas que
que tinha o presidente e tinha tudo em nível de diretoria. Eu disse, não tem menor aprendiz aqui? Não tem estagiário? Tem. Então, ninguém vai usar crachá, nós vamos botar só o nome como quer ser chamado, e nós vamos misturar tudo. Eu vi o presidente de uma instituição financeira discutindo com o menor aprendiz, e aquele menino dava um monte de sugestão, lindo, tu entende? Que show, Então, gente. é show, gente. Então, design thinking requer diversidade. Nós estamos hoje no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, idade diferente, origens diferentes, né? Eu cheguei uma vez numa indústria que ele falou assim, sabe o que é, Guta? Aqui nós somos bem diversos, nós temos... meu Deus, vai fechar as salas simultâneas? Não, nós somos Meu muito Deus, o diversos. papo está Nós tão somos... bom. gente, não é possível, eu não falei nada com vocês. Vou falar para o JP, isso não é possível. Aí ele dizia, somos 28 engenheiros, cada um fez uma faculdade diferente no Brasil. Gente, eles eram todos iguais, 28 pessoas, todos iguais. Gente, o assunto é muito curto, eu vou brigar aqui com o Cidral, que só me deu 45 minutos. Não, é cativante. Eu deixo aqui esse desafio para a gente poder... O meu site tem muita informação sobre isso, é mariaaugusta.com.br, eu tenho muito artigo sobre isso. Também Eu estou lá... já anotei aqui, Guta. Estou realmente à disposição. Eu tenho esse meu livro que eu recomendo para vocês, e o meu WhatsApp, em tudo eu estou Maria Augusta Orofino. Então, vocês podem me procurar, que eu mando material, vou compartilhar com vocês. Vivo Vou de procurar. compartilhar informação, tá? Meu propósito é compartilhar conhecimento para que a gente tenha mais pessoas dentro da